Por 15 anos eu trabalhei ativamente para destruir a vida financeira de cristãos fiéis. Eu sabia exatamente qual ritual fazer para travar uma promoção. Conhecia as palavras certas para bloquear um negócio que estava prestes a prosperar. Aprendi a enviar espíritos específicos que causavam dívidas sem fim e emergências financeiras constantes. Mas o que mais me assombrava não era o poder que eu tinha. Era ver famílias inteiras de joelhos orando, pedindo provisão, enquanto eu, do outro lado, amarrava suas finanças com feitiços direcionados. Essas pessoas não faziam ideia de que estavam sendo alvos. Achavam que era azar ou falta de fé. Nunca imaginaram que alguém nos bastidores trabalhava sistematicamente para mantê-las na miséria. Hoje vou revelar algo que vai abalar tudo o que você acredita sobre suas dificuldades financeiras. Vou expor a estratégia invisível que mantém milhões de cristãos presos na escassez, mesmo quando servem a Deus fielmente. Não estou falando de teoria. Estou falando do que eu fazia todos os dias durante anos. Eu via pastores desistirem de sonhos, porque o dinheiro nunca chegava. Presenciei ministérios poderosos morrerem sufocados por problemas financeiros inexplicáveis. Participei de rituais específicos contra empresários cristãos que usavam lucros para missões. E funcionava. Sempre funcionava. Você já se perguntou por que aquela oportunidade perfeita desapareceu na última hora? Porque toda vez que está prestes a sair do buraco, surge uma emergência. Por que parece existir um teto invisível impedindo seu avanço financeiro? Eu posso responder essas perguntas, porque eu estava do outro lado construindo esse teto. Mas algo aconteceu que mudou tudo. Uma experiência sobrenatural me tirou das trevas e abriu meus olhos para a verdade. E agora uso esse conhecimento não para destruir, mas para libertar. Se você está cansado de lutar financeiramente sem entender por quê, se sente que algo invisível bloqueia sua prosperidade, precisa ouvir o que tenho para dizer, porque o inimigo não quer que você saiba disso. Ele trabalha dia e noite para manter esse segredo escondido. Mas hoje a verdade será revelada. Meu nome não importa. O que importa é de onde eu vim e o que fiz durante os anos mais sombrios da minha vida. Cresci em um lar cristão comum. Meus pais me levavam à igreja fielmente. Eu conhecia as histórias bíblicas de cor, cantava os hinos sem errar uma palavra. Mas nossa família vivia em constante aperto financeiro. Meu pai tinha 2 empregos e ainda assim mal conseguíamos pagar as contas básicas. Minha mãe costurava até de madrugada para ajudar com as despesas. E todo domingo ouvia o pastor pregar sobre as promessas de Deus para os fiéis. Mas essas promessas nunca se cumpriam na nossa casa. Quanto mais meus pais davam para Deus, mais parecíamos afundar. Isso criou em mim uma revolta silenciosa. Aos 16 anos, comecei a questionar tudo. Se Deus era real e bom, por que deixava seus filhos mais dedicados na miséria? Por que famílias que nem ligavam para Ele pareciam ter tudo enquanto nós que orávamos e jejuávamos passávamos necessidade? Foi nesse vazio de respostas que pessoas diferentes cruzaram meu caminho. Elas tinham explicações que faziam sentido para mim naquele momento. Prometiam conhecimento real sobre o mundo espiritual. Ofereciam poder para mudar a minha situação. E eu aceitei o convite sem medir as consequências. O que começou como curiosidade virou envolvimento. O envolvimento virou compromisso. E o compromisso virou uma vida inteira dedicada ao lado que eu nem sabia que existia. Durante 15 anos mergulhei profundamente no ocultismo. Não era brincadeira de criança. Não eram rituais inofensivos. Era um sistema organizado e poderoso com hierarquias bem definidas. Comecei fazendo trabalhos simples. Rituais básicos. Com o tempo fui sendo treinado para operações mais complexas, aprendi sobre símbolos que abrem portais, palavras que invocam entidades específicas, objetos que carregam poder espiritual, e descobri que existem especialistas em cada área da destruição. Alguns focavam em destruir casamentos, outros provocavam doenças. Havia aqueles especializados em causar acidentes, e eu me tornei especialista em bloquear a prosperidade financeira de cristãos. Não era aleatório, não era sorte, era trabalho direcionado e intencional. Eu estudava meus alvos, identificava cristãos com potencial para fazer diferença no reino de Deus, e então aplicava técnicas específicas para travar suas finanças. Participei de reuniões onde planejávamos ataques contra igrejas inteiras. Fiz rituais usando fotos e objetos pessoais de pastores. Liberei espíritos de confusão sobre decisões financeiras de empresários cristãos, e vi os resultados acontecerem exatamente como planejado. Negócios que colapsavam, empregos que eram perdidos sem explicação, dívidas que surgiam do nada. Tudo isso não era coincidência. Era guerra espiritual que as vítimas nem sabiam que estavam enfrentando. Eu tinha acesso a um conhecimento que a maioria dos cristãos desconhece completamente. Sabia como funcionam os bloqueios financeiros no mundo espiritual. Conhecia os pontos fracos que permitiam nossas operações. Entendia por que certos cristãos prosperavam enquanto outros
Mesmo sendo mais fiéis, permaneciam presos na escassez. E usei esse conhecimento para causar destruição durante anos, até que algo aconteceu. Algo que não estava nos meus planos. Uma experiência que virou tudo de cabeça para baixo e me mostrou que eu estava do lado errado dessa batalha. A primeira vez que percebi o verdadeiro poder da oração foi durante um ritual contra um jovem pastor. Ele liderava um pequeno ministério que estava crescendo rapidamente. Vidas sendo transformadas, jovens saindo das drogas, famílias sendo restauradas. Para nós, isso era uma ameaça que precisava ser neutralizada. Meu grupo recebeu a tarefa de destruir as finanças daquele ministério. Fizemos um ritual específico em uma noite de lua nova. Invocamos entidades que trabalham com bloqueio financeiro. Usamos objetos ligados àquele pastor. Tudo foi feito conforme o protocolo que nunca falhava. Mas algo estranho aconteceu durante o ritual. No momento exato em que eu pronunciava as palavras finais, senti como se uma força invisível tivesse empurrado minha mão. As velas apagaram todas ao mesmo tempo sem vento nenhum, e ouvi um som que me congelou. Era como um trovão distante, mas vinha de dentro do ambiente. Os outros participantes também sentiram. Ficamos confusos, mas decidimos repetir o ritual 3 dias depois com reforços. Chamamos entidades mais poderosas, fizemos oferendas maiores. E novamente, no momento crucial, algo bloqueou nossa operação. Foi só semanas depois que descobri o que tinha acontecido. Aquele jovem pastor tinha uma mãe intercessora, uma senhora de 80 anos que passava madrugadas inteiras orando pelo filho e pelo ministério dele. Ela não sabia que estávamos atacando. Não tinha ideia de que fazíamos rituais direcionados, mas suas orações simples e persistentes criavam uma barreira espiritual que nossas invocações não conseguiam atravessar. Isso me chocou profundamente. Uma velhinha de joelhos era mais poderosa que todo o nosso grupo junto com todas as entidades que invocávamos. Comecei a prestar atenção em outros casos. Percebi um padrão. Cristãos que tinham vida de oração consistente eram mais difíceis de atingir. Não impossível, mas exigiam muito mais esforço e rituais mais elaborados. Por outro lado, cristãos nominais que só iam à igreja aos domingos, mas não tinham intimidade real com Deus, eram alvos fáceis. Bastava um trabalho simples para travar completamente suas finanças. A diferença não estava no dinheiro que davam, não estava no conhecimento bíblico que tinham, estava na conexão espiritual real que mantinham com Deus através da oração. Descobri também que existem cristãos que são alvos prioritários. Não atacávamos todo mundo com a mesma intensidade. Focávamos naqueles que representavam maior ameaça para o reino das trevas. Um empresário cristão que usava lucros para financiar missões recebia ataques muito mais pesados que alguém que apenas frequentava cultos. Um jovem com chamado profético era vigiado de perto e atacado antes mesmo de começar seu ministério. Uma família que abria a casa para células e discipulado enfrentava problemas financeiros orquestrados especificamente contra ela. A estratégia era clara: manter essas pessoas tão ocupadas sobrevivendo que não teriam tempo nem energia para cumprir o propósito de Deus. Um pastor preocupado com dívidas não consegue se concentrar em ganhar almas. Um missionário sem recursos não consegue ir ao campo. Uma igreja sufocada financeiramente não alcança sua comunidade de forma efetiva. E foi exatamente isso que fizemos durante anos. Criamos crises financeiras estratégicas para paralisar o avanço do evangelho. Lembro de uma operação específica contra uma família cristã. O marido era diácono. A esposa liderava o ministério de louvor. Eles tinham 3 filhos pequenos e um chamado claro para missões transculturais. Nosso trabalho foi meticulosamente planejado. Primeiro causamos um acidente que destruiu o carro deles. 2 meses depois, uma tempestade inundou a casa, causando prejuízos enormes. Enquanto ainda se recuperavam desses golpes, manipulamos situações para que o marido fosse demitido do emprego. Em menos de um ano, aquela família estava completamente afundada em dívidas. Brigavam constantemente por causa de dinheiro. A paz saiu daquela casa e o sonho missionário foi abandonado. Eles nunca souberam que foram alvos. Acharam que era apenas uma sequência de azar. Mas o que mais me impactava era ver como tudo isso funcionava no mundo invisível. Durante estados alterados de consciência em certos rituais, eu conseguia perceber a dimensão espiritual. Via entidades sendo despachadas como mensageiros. Via correntes sendo colocadas sobre finanças de pessoas específicas. Via como certas palavras pronunciadas por líderes religiosos abriam brechas que facilitavam nosso trabalho. Quando um pastor pregava que pobreza é virtude espiritual, isso criava uma abertura. Quando cristãos declaravam constantemente sobre si mesmos que nunca tinham dinheiro, essas palavras tinham poder no mundo espiritual e cooperavam com nossas maldições. Aprendi que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Tudo o que acontece aqui primeiro foi definido lá.
Por isso conseguíamos causar tanto estrago. Trabalhávamos na dimensão espiritual e os efeitos se manifestavam na dimensão natural. Um ritual feito corretamente liberava forças que agiam sistematicamente até produzir o resultado desejado. E o mais assustador é que a maioria dos cristãos nem acredita que isso existe. Vivem como se a batalha fosse apenas contra carne e sangue. Não percebem que existe todo um exército invisível trabalhando contra eles todos os dias. Escreva nos comentários agora mesmo esta frase: Senhor, abre meus olhos espirituais para eu ver a batalha real. Essa declaração tem poder. Ela começa a quebrar a cegueira que o inimigo colocou sobre sua percepção espiritual. Tudo mudou em uma noite que deveria ser como todas as outras. Estávamos preparando um ritual grande contra um avivamento que havia começado em uma região inteira. Igrejas de diferentes denominações estavam se unindo, pessoas sendo salvas em grande número, e o mais perigoso para nós era que muitas famílias cristãs estavam experimentando libertação financeira real, dízimos e ofertas aumentando. Projetos missionários sendo lançados, negócios prosperando nas mãos de empresários crentes. Isso não podia continuar. Nosso líder convocou os membros mais experientes. Eu estava entre eles. O ritual seria intenso e prolongado. Duraria a noite toda. Preparamos o ambiente com símbolos específicos, acendemos velas em posições estratégicas, trouxemos objetos de poder acumulados durante anos e começamos as invocações na meia-noite exata. As primeiras horas correram normalmente. Sentíamos as presenças familiares respondendo nossos chamados. A energia no ambiente ficava cada vez mais densa e escura. Era sinal de que estava funcionando. Mas por volta das 3 da manhã, algo completamente inesperado aconteceu. Eu estava no meio de uma invocação quando ouvi uma voz. Não era como as vozes que eu conhecia. As entidades que invocávamos tinham vozes frias metálicas opressivas. Essa voz era diferente. Era quente. Era firme. Mas tinha uma autoridade que me fez tremer até a alma. E ela disse apenas 2 palavras. Até quando? Parei no meio da frase. Olhei ao redor tentando identificar de onde tinha vindo aquela voz. Os outros participantes continuavam concentrados em seus rituais. Ninguém mais parecia ter ouvido. Tentei voltar ao ritual, mas a voz repetiu mais alto. Até quando? Meu coração começou a bater descontroladamente. Senti um medo diferente de tudo que já tinha sentido. Não era o medo que as entidades causavam. Era algo que mexia com uma parte de mim que eu achava que tinha morrido há muito tempo. De repente, tudo ao meu redor pareceu parar. Os outros participantes ficaram como estátuas congeladas no tempo. As velas pararam de tremeluzir. O silêncio era absoluto. E então vi algo que jamais imaginei ser possível. Uma luz começou a entrar no ambiente. Mas não era luz comum. Era uma luz viva que parecia ter personalidade própria. Ela não apenas iluminava. Ela expunha. Ela revelava. E no centro dessa luz havia uma figura. Eu sabia quem era. No fundo da minha alma, mesmo depois de anos negando, eu sabia exatamente quem estava diante de mim. Era Jesus. Não como nas pinturas que via nas igrejas da minha infância. Havia uma glória ao redor dele que era impossível descrever com palavras humanas. Seus olhos penetravam através de todas as minhas defesas, através de todas as máscaras que eu usava, através de todos os anos de endurecimento. E nesses olhos eu vi algo que me quebrou completamente. Não era condenação, era amor. Um amor tão puro e intenso que doía. Caí de joelhos sem nem perceber. Lágrimas começaram a escorrer sem controle. E então ele falou novamente. Até quando você vai lutar contra mim? Até quando vai destruir aqueles que eu amo? Até quando vai servir quem só quer te destruir? Sua voz não era alta, mas carregava um peso de autoridade absoluta. Cada palavra entrava como uma espada cortando todas as mentiras que eu tinha acreditado durante anos. Vi então algo que me aterrorizou. As entidades que eu invocava regularmente apareceram ao meu redor, mas não com a aparência poderosa que mostravam durante os rituais. Vi a verdadeira forma delas. Criaturas repugnantes, distorcidas, cheias de ódio. E percebi que elas não me respeitavam como eu pensava. Elas me odiavam. Estavam apenas esperando a oportunidade certa para me destruir completamente. Eu era uma ferramenta útil, nada mais. Jesus estendeu a mão em minha direção. E quando fez isso, as entidades recuaram gritando. A luz que emanava dele as torturava. Elas tentavam se aproximar de mim como se eu fosse propriedade delas, mas não conseguiam atravessar aquela luz. Então ouvi a voz de Jesus novamente. Você não pertence a eles. Você foi comprado com sangue. Eles roubaram você, mas eu vim buscar o que é meu. Naquele momento, tudo que eu tinha feito passou diante dos meus olhos. Cada ritual, cada vida que ajudei a destruir, cada família que afundei em miséria, cada ministério que bloqueei, cada sonho que matei. O peso da culpa era insuportável. Comecei a gritar. Eu não posso ser perdoado. Fiz coisas terríveis. Destruí pessoas inocentes.
Trabalhei ativamente contra você durante anos, mas Jesus se aproximou e colocou a mão sobre minha cabeça. Senti uma onda de calor percorrer todo o meu corpo, e ele disse algo que mudou tudo. Eu morri exatamente por pessoas como você. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você reconhecer o que fez, e se voltar para mim, eu te perdoo agora mesmo. O sangue que derramei na cruz tem poder para apagar todo o seu passado. Algo se quebrou dentro de mim naquele instante. Correntes invisíveis que me prendiam há anos se partiram. Senti um peso imenso sendo tirado dos meus ombros. E pela primeira vez em mais de 15 anos senti paz. Uma paz que não fazia sentido considerando tudo que eu tinha feito. Mas era real. Era sober. Era o perdão de Deus alcançando o lugar mais escuro da minha vida. Quando voltei à consciência normal, estava sozinho naquele ambiente. Os outros participantes tinham ido embora achando que eu tinha tido algum colapso. As velas estavam apagadas. Mas algo em mim tinha mudado radicalmente. Eu não era mais a mesma pessoa. Tinha encontrado face a face com aquele que passei anos combatendo. E descobri que ele era infinitamente mais poderoso, mais real e mais amoroso do que qualquer coisa que eu conhecia no ocultismo. Naquela noite, sozinho, naquele lugar escuro, tomei a decisão mais importante da minha vida. Renunciei ali mesmo a todo o pacto que tinha feito. Quebrei em nome de Jesus toda a aliança com as trevas. Pedi perdão por cada vida que ajudei a destruir. E declarei que a partir daquele momento minha vida pertencia completamente a Cristo. Não sabia o que viria pela frente. Sabia que haveria consequências por abandonar aquele mundo. Mas pela primeira vez em anos eu tinha esperança real. Os dias seguintes àquela noite foram os mais difíceis da minha vida. Romper com o ocultismo não é como sair de um clube social. Existem laços espirituais profundos que precisam ser quebrados. Existem consequências reais. E existe perseguição tanto do mundo espiritual quanto das pessoas que ficam do outro lado. Na primeira semana tive pesadelos terríveis toda noite. Acordava sentindo presenças opressivas no quarto. Ouvia vozes me acusando, me ameaçando, tentando me convencer de que tinha cometido o maior erro da minha vida. Mas algo era diferente agora. Antes, quando essas entidades se manifestavam, eu as via como superiores, como poderosas. Agora, depois do encontro com Jesus, eu via a verdade. Elas eram derrotadas, criaturas caídas sem autoridade real sobre alguém que pertence a Cristo. Comecei a usar o nome de Jesus contra elas. No início, minha voz tremia. Tinha medo de que não funcionasse. Mas cada vez que declarava o sangue de Jesus sobre minha vida, cada vez que ordenava em nome dele que aquelas presenças saíssem, elas obedeciam, recuavam, perdiam força. Procurei uma igreja pequena longe da região onde eu era conhecido. Precisava de ajuda, mas tinha medo de ser rejeitado. Afinal, eu não era um pecador comum. Tinha sido um agente ativo das trevas trabalhando para destruir cristãos. No primeiro domingo que entrei naquela igreja, sentei no último banco. Tentei passar despercebido. Mas no final do culto o pastor veio falar comigo. Ele tinha um olhar gentil, mas penetrante. Perguntou se eu precisava de oração. Desabei. Contei tudo. Esperei ver horror nos olhos dele. Esperei ser expulso dali. Mas ele apenas colocou a mão no meu ombro e disse algo que nunca vou esquecer. Irmão, bem-vindo para casa. Não importa o que você fez. Importa o que Jesus já fez por você. Ele me levou até um grupo pequeno de intercessores, pessoas que entendiam de batalha espiritual, e começamos um processo intenso de libertação. Durante semanas, aqueles irmãos oraram por mim diariamente. Quebraram maldições específicas que estavam sobre minha vida. Fecharam portas que eu tinha aberto durante os anos no ocultismo. Renunciamos em nome de Jesus cada pacto, cada juramento, cada ritual que eu tinha participado, e a cada sessão de oração eu sentia mais liberdade. Era como se camadas e camadas de sujeira espiritual estivessem sendo removidas da minha alma. O processo não foi só espiritual. Precisei fazer mudanças práticas radicais. Queimei todos os objetos ligados ao ocultismo que eu possuía. Livros, amuletos, roupas usadas em rituais. Tudo foi destruído. Cortei contato com todas as pessoas do meu passado nas trevas. Mudei meus hábitos, meus lugares, minhas rotinas. Comecei a encher minha mente com a palavra de Deus. Passava horas lendo a Bíblia com olhos completamente novos. Versículos que eu conhecia para distorcer agora revelavam verdades poderosas. Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus fazia sentido total agora. Eu tinha visto a batalha dos dois lados. Sabia que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Tiago capítulo 4, onde diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não era teoria, era a realidade que eu comprovava todos os dias. Uma das maiores transformações aconteceu na minha visão sobre dinheiro e prosperidade. Durante anos eu tinha trabalhado para manter cristãos na miséria,
Agora entendia por quê. O inimigo sabe que cristãos prósperos são perigosos para o reino das trevas. Quando um filho de Deus tem recursos, ele financia missões, apoia ministérios, ajuda necessitados. O dinheiro nas mãos certas avança o reino de Deus. Por isso o diabo luta tanto para manter os cristãos pobres. Comecei a estudar o que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade. Descobri que de Gênesis a Apocalipse Deus se revela como um Deus de abundância. Ele criou um jardim perfeito com fartura. Prometeu a Abraão bênçãos materiais além de espirituais. Tirou Israel do Egito não para viverem como mendigos, mas para possuírem uma terra que mana leite e mel. Jesus em suas parábolas frequentemente usava exemplos de negócios, investimentos, multiplicação de recursos. 3 João versículo 2 se tornou um dos meus versículos favoritos. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Deus quer prosperidade integral, não apenas espiritual, também física, emocional, relacional e sim financeira. Não é sobre luxo ou ostentação, é sobre ter recursos suficientes para viver com dignidade e ser canal de bênçãos para outros. Apliquei em minha própria vida os princípios bíblicos que descobri. Princípios simples, mas poderosos. Honestidade em tudo, generosidade consistente, trabalho dedicado, planejamento sábio, fé prática. E algo surpreendente começou a acontecer. Portas que estavam fechadas há anos começaram a se abrir. Oportunidades apareceram. Ideias criativas vinham à minha mente. Conexões importantes aconteciam de forma sobrenatural. Em 6 meses eu tinha um emprego estável. Em 1 ano estava completamente livre das dívidas que acumulei durante os anos perdidos. Em 2 anos tinha economias e podia ajudar outros financeiramente. Não fiquei rico da noite para o dia, mas experimentei uma transformação real e sustentável, e o mais importante não era apenas o dinheiro. Era a liberdade. Era saber que não havia mais correntes invisíveis bloqueando minha vida. Era acordar de manhã em paz sabendo que estava do lado certo da batalha. O pastor que me acolheu começou a me apresentar para outros líderes. Comecei a compartilhar meu testemunho em pequenos grupos. E percebi que muitos cristãos estavam lutando exatamente com os bloqueios que eu conhecia tão bem. Famílias presas em ciclos de pobreza geracionais. Pessoas talentosas que nunca conseguiam prosperar. Ministérios sufocados financeiramente sem entender porquê. Eu tinha conhecimento do outro lado que podia ajudá-los. Foi assim que meu novo ministério começou. Usar o que aprendi nas trevas agora para libertar o povo de Deus. Ensinar sobre a batalha espiritual real que acontece na área financeira. Mostrar como identificar e quebrar bloqueios específicos. Equipar cristãos com conhecimento e autoridade para vencer essa guerra. Cada pessoa que via ser liberta financeiramente depois de anos presa, era uma vitória contra o reino que eu servi. Era redenção. Era propósito. Era minha vida tendo significado real pela primeira vez. Agora vou compartilhar com você o conhecimento prático que pode mudar a sua vida financeira completamente. Tudo que aprendi do lado das trevas e agora uso para libertar o povo de Deus. Primeiro você precisa entender que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Não são apenas demônios genéricos. Existem entidades especializadas em áreas específicas. E há demônios que trabalham exclusivamente bloqueando finanças. Eles têm nomes, têm funções definidas. Têm estratégias específicas. O espírito de pobreza é real. Ele não apenas tira dinheiro, ele muda a sua mentalidade. Faz você pensar como pobre mesmo quando tem recursos. Cria medo de investir, medo de arriscar, medo de prosperar. Você já conheceu pessoas que mesmo ganhando bem vivem sempre no limite. Gastam tudo que entra. Não conseguem guardar. Fazem escolhas financeiras ruins constantemente. Isso não é apenas falta de educação financeira. É a opressão espiritual que precisa ser quebrada. Outro espírito poderoso é o de dívida. Ele trabalha criando situações que forçam o endividamento. Emergências inesperadas. Gastos, aquela compra por impulso que parecia boa ideia na hora. E uma vez que a pessoa entra no ciclo de dívidas, esse espírito mantém ela presa ali. Porque dívida não é só problema financeiro. A Bíblia diz que o devedor é servo do credor. Quando você deve, parte da sua liberdade foi comprometida. Sua energia mental fica presa, preocupada com a dívida. Há também um espírito de confusão mental sobre dinheiro. Ele age especialmente quando você precisa tomar decisões financeiras importantes. De repente você que normalmente pensa claro fica nebuloso, não consegue avaliar bem as opções, toma decisões impulsivas ou então fica paralisado sem conseguir decidir nada. Quantas oportunidades boas você já perdeu porque na hora de decidir algo te bloqueou? Agora vou te ensinar como quebrar esses bloqueios. Primeiro, identifique qual espírito está agindo. Você vive em dívidas constantes. É espírito de dívida. Tem dinheiro, mas vive com mentalidade de escassez. É espírito de pobreza. Não consegue pensar claro sobre finanças. É espírito de confusão.
Oportunidades sempre escapam na última hora. É bloqueio direcionado. Identifique para saber contra o que está lutando. Segundo, feche as portas abertas. Espíritos precisam de legalidade para atuar. Eles entram por brechas que nós mesmos abrimos. Desonestidade com dinheiro, mesmo pequena, abre porta. Dízimos retidos com má atitude abre porta. Dívidas que você podia pagar mas não paga abre porta. Ganância e avareza abrem portas enormes. Inveja da prosperidade alheia abre porta. Você precisa se arrepender genuinamente de cada uma dessas áreas e fechar essas entradas. Terceiro, use sua autoridade em Cristo. Você não precisa de pastor ou líder para fazer isso. Todo cristão nascido de novo tem autoridade sobre demônios. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Declare em voz alta: em nome de Jesus eu quebro todo o espírito de pobreza sobre minha vida. Quebro o espírito de dívida. Quebro confusão mental sobre financials. Quebro bloqueio sobre oportunidades. Ordeno que saiam agora e não voltem mais. Faça isso com fé, mas também com autoridade. Não é pedido, é ordem. Você está usando o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra. Demônios têm que obedecer quando um filho de Deus consciente de sua autoridade ordena em nome de Jesus. Eu vi isso funcionar milhares de vezes. Vi pessoas presas por décadas serem libertas em minutos quando entenderam e usaram essa autoridade. Quarto, quebre maldições geracionais. Muitas famílias carregam padrões de pobreza por gerações. Avós viveram na miséria. Pais viveram na miséria. Agora os filhos repetem o mesmo padrão. Isso não é genética. É maldição espiritual, passando de geração em geração. Mas a boa notícia é que em Cristo você pode quebrar isso. Declare: em nome de Jesus eu quebro toda a maldição de pobreza que veio pela linha do meu pai e pela linha da minha mãe. Hoje isso termina. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e viveremos na bênção que Ele prometeu. Quinto, renove sua mente com a palavra. Romanos 12:2 diz: não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Sua mente foi programada durante anos com mentiras sobre dinheiro. Que pobreza é virtude. Que cristão tem que ser pobre. Que dinheiro é raiz de todo mal. Essas mentiras precisam ser substituídas pela verdade da palavra. Leia Deuteronômio 28 sobre as bênçãos da obediência. Leia Provérbios sobre sabedoria financeira. Leia as promessas de provisão que Deus fez. Sexto, aprenda a semear estrategicamente. Jesus ensinou muito sobre semeadura e colheita. Essa é uma lei espiritual que funciona em todas as áreas, inclusive finanças. Quando você semeia com generosidade ativa uma lei de multiplicação, mas não é magia. Não é fórmula. É princípio espiritual. Deus honra quem honra. Quem dá recebe, quem semeia colhe. Mas precisa ser com o coração certo. Não para manipular Deus, mas porque confia nele e quer ser canal de bênçãos. Sétimo, ore especificamente sobre suas finanças. Não apenas ore pedindo dinheiro, ore sobre decisões financeiras. Peça sabedoria antes de investir. Peça direção antes de aceitar oportunidades. Peça discernimento para identificar armadilhas. Inclua Deus em cada área da sua vida financeira. Ele se importa com isso, ele quer te guiar nisso. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. Isso inclui suas necessidades e decisões financeiras. Oitavo, vigie sua boca. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm poder criativo ou destrutivo. Pare de declarar miséria sobre sua vida. Nunca tenho dinheiro. Sempre estou quebrado. Nada dá certo para mim. Essas palavras cooperam com maldições. Comece a declarar verdades bíblicas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus supre todas minhas necessidades segundo suas riquezas na glória. Tudo que ponho minha mão prospera. Nono, persista nos tempos difíceis. Quebrar bloqueios espirituais não significa que nunca mais terá desafios. Significa que agora você sabe lutar. Quando vier ataque financeiro, você reconhece. Quando vier tentação de desistir, você resiste. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos, continue orando, continue declarando, continue semeando, continue confiando. A colheita virá. Décimo, ajude outros. Quando você for liberto, não guarde esse conhecimento só para você. Ensine outros cristãos. Ore por famílias que estão lutando. Compartilhe princípios que aprendeu. Quando você se torna canal de libertação para outros, sua própria liberdade se fortalece. E você frustra os planos do inimigo não apenas na sua vida, mas na vida de muitos. Escreva nos comentários agora: eu não vou desistir da minha libertação financeira. Essa declaração tem poder. É um compromisso público que fortalece sua determinação e testemunha:
no mundo espiritual que você está posicionado para vencer. Chegamos ao final deste testemunho, mas na verdade é apenas o começo para você. Tudo o que compartilhei não é teoria. Não são histórias inventadas para impressionar. São 15 anos vividos do lado errado da batalha, seguidos por anos trabalhando para libertar o povo de Deus das mesmas correntes que eu ajudei a colocar. Cada palavra que falei foi vivida na pele. Cada estratégia que revelei eu usei pessoalmente. E cada princípio de libertação que ensinei eu testei primeiro na minha própria vida. Hoje olho para trás e vejo claramente o plano de Deus. Ele permitiu que eu entrasse no lugar mais escuro, não para me destruir, mas para me equipar. Conheci as estratégias do inimigo por dentro. Vi como funcionam os bloqueios financeiros. Entendi os pontos fracos que ele explora. E agora uso todo esse conhecimento não para causar dano, mas para trazer libertação. O que o diabo planejou para o mal, Deus transformou em bem. Minha história é prova viva de que não existe ninguém perdido demais para a graça alcançar. Quero que você entenda uma verdade fundamental. Deus não quer seus filhos na miséria. Essa ideia de que pobreza é virtude espiritual não vem da Bíblia. Vem do próprio inimigo para manter cristãos fracos, limitados e ineficazes. Um cristão pobre demais para sustentar a família não tem energia para ganhar almas. Um ministério sufocado financeiramente não alcança seu potencial. Uma igreja sempre lutando para pagar contas básicas não transforma sua comunidade de forma significativa. O diabo sabe disso. Por isso trabalha tanto para bloquear a prosperidade do povo de Deus. Mas hoje você descobriu a verdade. A batalha existe, é real, é intensa. E você tem sido alvo. Aquelas dificuldades financeiras inexplicáveis não são apenas azar. Aquelas oportunidades que sempre escapam na última hora não são coincidência. Aquele ciclo repetitivo de escassez não é vontade de Deus. É guerra espiritual. E agora que você sabe disso, pode lutar de forma eficaz. Conhecimento é poder, mas conhecimento sem ação não muda nada. Você precisa aplicar o que aprendeu. Imagine sua vida daqui a um ano, livre de dívidas que te sufocavam por anos, com recursos não apenas para sobreviver, mas para viver bem e abençoar outros, sustentando projetos missionários que transformam vidas, ajudando famílias necessitadas, financiando o reino de Deus. Isso não é fantasia, é a vontade de Deus para você. É a herança dos filhos do rei. E está disponível quando você quebra os bloqueios espirituais e aplica princípios bíblicos de prosperidade. Mas preciso ser honesto com você. O inimigo não vai gostar que você descobriu essas verdades. Ele vai tentar fazer você esquecer o que ouviu hoje. Vai mandar dúvidas. Vai usar pessoas ao seu redor para desacreditar esse testemunho. Vai criar distrações para você não aplicar o que aprendeu. Você precisa estar preparado para essa resistência. Guarde essas verdades no coração. Releia suas anotações. Pratique as orações de quebra de maldição. Não deixe o conhecimento que recebeu hoje morrer por falta de ação. Quero fazer um apelo final para você. Se reconheceu sua própria história neste testemunho, se identificou com os bloqueios que descrevi e se sentiu que Deus está falando algo específico para a sua vida, através dessas palavras, não deixe este momento passar. Pare agora mesmo onde estiver e faça esta oração comigo. Repita em voz alta porque tem poder quando você declara. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido abaixo da bênção que você preparou para mim. Reconheço que há bloqueios espirituais impedindo minha prosperidade. Hoje eu quebro em nome de Jesus toda maldição de pobreza sobre minha vida. Quebro o espírito de dívida. Quebro confusão mental sobre finanças. Quebro bloqueios geracionais. Fecho toda porta que abri por desobediência, ganância ou desonestidade. Perdoo todos que me prejudicaram financeiramente. Renuncio a todo medo e incredulidade. Declaro que sou filho do Deus Altíssimo, herdeiro das promessas. Declaro que a prosperidade é minha herança. Que portas fechadas se abrem. Que oportunidades surgem. Que minha mente é renovada para pensar como Deus pensa sobre dinheiro. A partir de hoje eu prospero não para acumular, mas para abençoar. Não para ostentar, mas para avançar o reino. Declaro isso em nome poderoso de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo mudou no mundo espiritual agora mesmo. Correntes foram quebradas, bloqueios foram removidos. Sua vida financeira não será mais a mesma, mas lembre-se, transformação é processo. Não desista nos primeiros dias. Continue orando, continue declarando, continue aplicando os princípios. A colheita vem para quem não desiste. Agora preciso pedir 3 coisas importantes para você. Primeiro, escreva nos comentários esta frase. O inferno treme quando eu oro. Quando você declara isso publicamente, está fazendo um posicionamento espiritual. Está avisando ao inimigo que descobriu seu poder em Cristo.
e está encorajando outros que vão ler seu comentário. Sua declaração pode ser o empurrão que alguém precisa para também se libertar. Segundo, compartilhe este testemunho com alguém que você sabe que está lutando financeiramente, aquele amigo preso em dívidas, aquele familiar que nunca consegue prosperar, aquele irmão em Cristo que está pensando em desistir do ministério por falta de recursos. Eles precisam ouvir essas verdades. Você pode ser um instrumento que Deus usa para libertar a vida financeira daquela pessoa. Não guarde esse conhecimento só para você. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tenho muito mais para compartilhar sobre batalha espiritual, libertação e vitória. Cada semana trago revelações que aprendi dos dois lados dessa guerra. Conhecimento que pode equipar você para vencer em todas as áreas da vida. E deixe seu like neste vídeo. Isso não é apenas para me ajudar. Quando você dá like, o algoritmo mostra este testemunho para mais pessoas. Pessoas que estão exatamente na situação que você estava antes de assistir. Seu like pode mudar a vida de alguém hoje. Quero terminar com uma última palavra de encorajamento. Não importa há quanto tempo você está lutando financeiramente. Não importa quantas vezes tentou e não conseguiu. Não importa quão impossível sua situação parece. Com Deus nada é impossível. Eu sou prova viva disso. Vivi 15 anos servindo o reino das trevas. Destruí vidas, bloqueei finanças de incontáveis cristãos. E mesmo assim, quando clamei, Jesus me perdoou, me restaurou e me deu uma nova chance. Se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Sua história não terminou. Na verdade, o melhor capítulo está começando agora. O capítulo onde você vive na plenitude que Deus planejou. Onde prospera em todas as áreas. Onde é bênção para muitos. Onde seu testemunho inspira outros. Onde o reino das trevas treme porque você descobriu quem realmente é em Cristo, Filho do Rei, herdeiro das promessas, vencedor pela fé, próspero para abençoar. Vá em paz, vá em fé, vá em vitória. E quando Deus transformar sua vida financeira, volte aqui e testemunhe nos comentários. Quero ouvir sua história de libertação. Quero celebrar cada vitória com você, porque cada filho de Deus liberto é mais uma derrota para o reino que eu servi, e uma glória para o reino ao qual agora pertenço. Que a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo desgosto esteja sobre você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.